Este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é segunda-feira, 16 de maio. Eu, Thais Heredia e Priscila Yasbeck vamos juntos com vocês pelas principais notícias de economia do Brasil e do mundo. E por falar em mundo, é para lá que nós vamos. Começamos a semana do podcast falando sobre a China. Resultados absolutamente surpreendentes do lado negativo sobre a economia chinesa, depois desse mês e meio, ou quase 2 meses, de um lockdown, de um fechamento radical que o governo chinês fez nas principais cidades da China. E principais aqui, não só pelo seu tamanho, mas pela sua importância na relação econômica da China com ela mesma, emprego, e varejo, mas também com o resto do mundo, porque é onde estão os maiores portos, por onde chegam e saem as principais mercadorias de comércio exterior que a China mantém com o mundo. Agora, cedo, já de madrugada aqui no Brasil, nós tivemos os seguintes dados. As vendas no varejo no mês de abril caíram 11%, até mais, 11,1% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Bem pior do que a queda de 3,5% que já tinha acontecido no mês de março. A expectativa dos agentes, segundo a Reuters, era de uma queda de 7,5%, o que já seria um absurdo. Ou seja, os impactos desse lockdown estão sendo muito mais fortes. Do ponto de vista da produção industrial, também resultado bastante negativo, uma queda de quase 3% ano contra ano em abril. É a primeira queda desde março de 2020, quando a economia estava completamente fechada por causa da primeira onda da Covid-19. Desemprego também veio acima de 6%, um pouquinho melhor do que o esperado, ou praticamente dentro do esperado, mas ainda assim a conjuntura econômica da China não é positiva, é bastante preocupante. Afinal de contas, Priscila, a China é uma das maiores locomotivas da economia mundial. Se ela desacelera ou para, lá para trás o comboio vai sentindo essa paralisação. Já está, mas é capaz de sentir com mais força a partir de agora, né? Exatamente. Então, o combo, né, de notícias ruins para o mercado que vem afetando bastante as bolsas é guerra na Ucrânia, né, que tem aumentado as incertezas, juros em alta, acho que talvez em primeiro lugar é o que os analistas mais citam como um problema para o mercado, que acaba gerando temor também de recessão, e eles sempre estão citando também essa questão dos lockdowns na China, que estão afetando muito a atividade. Como a Thaís falou, então, os dados vieram bem piores que o esperado, e um destaque também que muitos analistas fizeram é que eles estão no pior patamar, tanto desemprego, quanto vendas no varejo, quanto indústria, no pior patamar desde o início de 2020. E aí o que eles estão falando também é que essa desaceleração atual na China, provocada por esses lockdowns, vai ser mais difícil de recuperar do que a desaceleração que aconteceu lá no começo de 2020, porque lá atrás os governos estavam com mais fôlego para fazer estímulos, né, Thaís? Até a Thaís estava comentando isso. É algo que está acontecendo não só na China, como no mundo todo, né? A retirada de estímulos está sendo acionada agora para lidar com a inflação, que é um dos impactos dessa quantidade de dinheiro que os governos no mundo inteiro soltaram na praça. É uma encruzilhada que os governos e as grandes economias vão lidar, a mesma coisa aqui com a gente, mas cada um com a sua dose, de entre ficar com os estímulos e aguentar um pouco mais de inflação ou já ir para cima da alta dos preços desse choque e subir muito os juros. A China não mexeu nos juros ainda, pelo contrário, mas também está enfrentando essa queda muito abrupta da atividade econômica. A gente tem análise, né, Priscila? Exato. Vamos ouvir então o que o Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura, disse sobre esses dados da China. O ponto fundamental para mim, né, disso tudo é que, assim, os dados de crédito mostram que, apesar das medidas de estímulos do Banco Central deles, o PBOC, tem surtido muito pouco efeito na economia, né? A economia está com dificuldade de gerar a expansão de crédito. E, historicamente, o mercado de crédito, ele antecipa, né? Ele vai na frente primeiro e depois a recuperação econômica segue, né? Então, acho que, assim, que é uma perspectiva ruim de médio prazo. Eu acho que o pessoal já tinha feito as contas para o segundo trimestre, mas acho que tem um risco significativo de a gente ver uma reprecificação dessas expectativas de crescimento para baixo, né? Então, acho que assim, essa mistura, né, de dados ruins, essa perspectiva de médio prazo bastante desafiadora e a questão dos estímulos estarem menos efetivos dessa vez, acho que aprofunda, né, bastante o cenário de estagflação que a gente tem visto nos últimos meses, né? Porque a China é bastante importante para crescimento,
E ela é muito importante para a cadeia de bens industrializados, né? Então, se a China tiver dificuldade de reabertura, provavelmente a gente vai ver pressões inflacionárias em cima de bens industriais por mais tempo, né? Então, acho que os mercados tendem a ficar ainda mais voláteis, né? Principalmente por essa perspectiva de que esse cenário inflacionário pode acentuar, né? Dado todo esse conjunto de evidências de China que a gente está tendo no momento. Bom, e não é só a China que está alimentando esse temor de recessão no mundo. Nesse domingo também, uma entrevista que repercutiu bastante no mercado foi uma entrevista do presidente do Goldman Sachs, que é um banco muito respeitado no mercado. Então, o CEO do Goldman Sachs disse que as pessoas e as empresas deveriam se preparar para uma recessão nos Estados Unidos, destacando que esse risco de recessão é muito, muito alto. Inclusive, o banco reduziu as projeções de crescimento para o PIB americano de 2,6 para 2,4 para esse ano e de 2,2 para 1,6 no ano que vem. Daí isso se combina, então, com esses dados da China, vendas no varejo caindo mais que o dobro do que o previsto, produção industrial eles esperavam alta, veio queda, como a Thaís bem colocou, tudo isso acaba despertando ainda mais essa tese da recessão global e acaba deixando os mercados bem voláteis. Então os mercados estavam abrindo em alta porque tiveram uma boa recuperação na sexta-feira, mas depois ficaram mistos. Só para completar, então, esse panorama dos mercados no começo da semana, também segue alta tensão lá no leste europeu, então o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia disse que a escolha da Finlândia e da Suécia de entrar na OTAN foi um erro que vai ter graves consequências. Ele disse que vê também uma mudança muito forte em relação à tensão geopolítica por causa dessa decisão das duas nações de entrarem na OTAN. Enquanto isso, também agora de manhã, ministros de Relações Exteriores da União Europeia estão se reunindo, mas o chefe da diplomacia da União Europeia disse que talvez eles não cheguem a um acordo sobre o embargo ao petróleo russo hoje. Até porque ali eles vivem uma encruzilhada danada, porque a Europa é muito dependente desse petróleo, do gás. É muito difícil. Se houvesse uma solução mais acessível, tomando como exemplo ou como fundamento a dureza das sanções que foram tomadas até agora, já teria sido feito, né? Realmente é difícil. O petróleo nessa segunda-feira abriu em queda mais forte, até impactado pelos dados da China, mostrando que uma desaceleração mais intensa da atividade econômica este ano, que pode afetar 2023, não faria sentido subir tanto o preço ou manter o preço do petróleo tão alto. Mas ainda assim, agora no comecinho da manhã, que é a hora que a gente grava o podcast, essa queda já tinha perdido força e caminha para uma estabilidade. Vamos acompanhar e ver o que acontece com esses preços. E para fechar esse tema, o Goldman Sachs soltou agora há pouco uma avaliação em que ele reduziu, diante de todo esse cenário de queda da atividade econômica e alta dos juros, o Goldman Sachs reduziu a sua previsão para a performance do S&P 500 esse ano nos Estados Unidos, de 4.700 pontos para 4.300 pontos. Então, enquanto a economia vai mostrando os seus dados, os investidores e os analistas vão revendo as suas projeções e os seus cenários. Bem, meus queridos, agora nós vamos falar de um assunto que eu acho que vocês escutam a gente falar pouco aqui. Priscila, acho que a gente deveria falar mais. Você não acha que a gente está falando muito pouco, não, de Petrobras? Acho que só um pouquinho, né? Dia sim, dia também, a gente tem que falar, né? Os políticos dando um pouquinho de trabalho aqui para jornalistas de economia. Não tem jeito, olha só, nós vamos ter que voltar a falar de Petrobras, porque durante o fim de semana o presidente Bolsonaro disse que está nas mãos do novo ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida, trocar ou não o comando da Petrobras. O Saxida, naquele seu primeiro pronunciamento, já mostrou a que veio, né? Quer privatizar a Petrobras, quer privatizar aquela estatal que cuida da exploração das áreas do pré-sal, quer fazer tudo isso a toque de caixa, quer mudar o modelo de precificação, não é o modelo da paridade internacional, é para dentro disso, retirar do cálculo de preço da Petrobras os custos que a companhia tem com a importação, o frete e o seguro do frete. Eu conversei no fim de semana com conselheiros, ex-conselheiros e executivos que estão muito próximos ali à gestão da Petrobras, e a visão geral é a seguinte: não tem mágica. Num país que é dependente da importação de combustíveis, hoje nós tratamos bastante disso no CNN Money, na televisão mostramos que o Brasil tem quase 400 agentes importadores de combustíveis no Brasil. O peso da importação do diesel, por exemplo, já quase bate em 30% de todo o mercado nacional.
Real. Então, se começar a mexer nesse custo de importação, vai ficar só a Petrobras importando, e a Petrobras sozinha não consegue atender ao mercado. Se ficar inviável para os concorrentes da Petrobras, que não são muitos, mas existem, fazerem a importação do diesel e da gasolina, porque o preço aqui no Brasil não é o preço real, o Brasil sofre o risco de abastecimento. Então, temos mais esse capítulo, expectativa para se vai haver ou não encaminhamento de uma mudança na diretoria da Petrobras. José Mauro Ferreira Coelho acabou de completar um mês e percebeu que a sua cadeira está cheia de prego, taxinha na cadeira de professor, fichinha para ele. Essa cadeira da Petrobras está praticamente uma cadeira de trem fantasma, mas de qualquer forma, para fazer isso não é uma coisa simples, né? E como me disseram essas fontes, os executivos consultados, não tem almoço grátis. Qualquer mudança que implique em desequilíbrio ou instabilidade da gestão da companhia vai mandar seu preço. O custo vai aparecer. Pode começar pela reputação, mas acaba saindo em algum lugar na gestão da Petrobras. Agora, não é só isso que está em jogo, né? Tem uma tentativa muito forte, já faz tempo, do presidente da República de colocar a culpa do preço dos combustíveis no ICMS. E terminamos a semana com a novidade do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, atendendo a um pedido do governo de suspender o modelo recém-adotado pelos estados para a cobrança do imposto sobre os combustíveis, né? Priscila, explica tudo pra gente, please. Bom, então vamos lá. Lembrando antes o que aconteceu então com o ICMS. Foi definido um novo cálculo, que seria um ICMS fixo, válido para todos os estados, e ele deixaria de ser um percentual sobre o litro do combustível e passaria a ser definido em reais por litro. Mas, enquanto uma alíquota definitiva não foi definida, foi formado um comitê, um convênio formado pelos secretários de Fazenda estaduais para definir uma regra de transição enquanto essa alíquota fixa não fosse definida. No caso da gasolina, houve um congelamento, então o ICMS recolhido sobre a gasolina ficou congelado no mesmo patamar que estava congelado desde novembro, teve uma prorrogação, então fica esse patamar pelo menos até junho. No caso do diesel, o que ficou definido? Que a alíquota única vai ser de R$ 1,0060, ou seja, arredondando dá R$1,01. Só que ficou definido também por esse convênio que cada estado poderia aplicar um desconto, que eles chamam de fator de equalização sobre essa alíquota. Então é como se eles colocassem um teto para o ICMS sobre o diesel para os estados, e aí cada estado pode colocar um desconto sobre isso, e é o que vem acontecendo. Só que o André Mendonça, então na decisão monocrática dele, ele suspendeu as cláusulas que definem que os estados podem colocar esse desconto sobre essa alíquota de R$1,01 que foi definida. Então vou dar um exemplo para clarear um pouco a situação. O que estava acontecendo no caso de São Paulo? Tem essa alíquota então de R$1,01 para o país todo. São Paulo vinha aplicando um desconto de 34 centavos sobre esse R$1,01, então eu recolhia 67 centavos por litro de ICMS. O que acontece? Se esse desconto for retirado, São Paulo não aplica mais o redutor de 34 centavos e volta a recolher R$1,01 sobre o litro do diesel, ou seja, vai aumentar o preço do combustível do diesel em São Paulo. Então, essa decisão, até o presidente Jair Bolsonaro comentou no fim de semana, falou graças a Deus que o Mendonça tomou esse tipo de decisão e tudo. E aí o que os analistas falaram? Das duas, uma, ou o presidente Jair Bolsonaro não entendeu que ao retirar esse desconto, o preço do diesel pode aumentar, porque não fica mais esse fator redutor, o que vale é o preço de R$1, que é mais caro do que o que vários estados estavam recolhendo de ICMS antes das novas regras, ou a segunda opção, que essa parece ser mais provável, mais analistas apostam nessa opção, que o presidente quer ver fogo no parquinho, ele quer que essa questão dos combustíveis estoure, que os estados recolham esse ICMS mais alto, para que aí o governo consiga fazer uma pressão maior e dizer que a culpa do aumento dos combustíveis é dos estados, como vem falando. E aí, para finalizar, o Concefaz, que é o conselho que reúne as secretarias de Fazenda estaduais, disse que vai recorrer dessa decisão do ministro do STF, André Mendonça, então vamos ver como que vai ficar. E aí, né, Thaís, por fim, até que você comentou isso mais cedo hoje no programa na TV, que essa questão é um vespeiro, né, porque para diminuir o preço para o consumidor, o que os estados deveriam fazer é colocar uma alíquota de ICMS lá embaixo, bem abaixo da média. O que eles fizeram foi colocar um teto e botar um redutor, mas se eles colocarem uma
uma alíquota lá embaixo, aí os estados perdem a arrecadação. Os estados perdem a arrecadação e vai continuar a desigualdade que existe hoje já na incidência desse imposto, né? No final, é o que Sérgio Vale comentou conosco sobre a reforma tributária. O mais importante seria fazer uma reforma tributária muito mais ampla, que, aliás, é o que desejam os secretários de Fazenda, os governadores. A opção deles é, deixa o ICMS, vamos fazer uma reforma mais ampla. Mas aí a história é outra, gasta um episódio inteiro, nós já vamos ficar por aqui. Batata quente jogada de um lado para o outro, né? Então o governo federal fala que a culpa é dos estados, do ICMS, os estados falam que a culpa é do governo, tem que fazer reforma tributária, mas no fim das contas o que fica na prática é que o preço do combustível deve continuar alto. Bom, vamos ouvir um trechinho então do que disse o Sérgio Vale para nós no CNN Money. Difícil imaginar que a gente vai ter um alívio de preços ao longo desse ano. Eu acho que o mais interessante nessa questão que está sendo levantada em relação ao ICMS, que vai ser o grande cavalo de batalha ao longo dos próximos anos, a Thaís já levantou um pouco desses pontos, é que essa discussão da alíquota única, os estados têm muita dificuldade, de fato, de aceitar e lidar com isso, né? Quando a gente fala de reforma tributária ampla, que é o que a gente deseja hoje, a gente está sempre falando de uma reforma que tem uma alíquota única, e uma alíquota única que valha para uma quantidade grande de bens e para estados, governo federal e municípios, né? A hora que a gente tem essa dificuldade para vários produtos, como a gente está vendo agora no caso do diesel, para os estados terem essa ideia de não, vamos uniformizar de fato essa alíquota, porque isso, do ponto de vista tributário, simplifica, é importante, também a gente vê um prenúncio do que a gente vai ter discussão à frente. Eu acho que esse é um tema importante que vai entrar ao longo dos próximos meses, ao longo dos próximos anos, até chegar de fato à discussão final da reforma tributária no Congresso. Bem, meus caros, para a gente terminar aqui, segunda-feira, para vocês que acompanham a economia, sabem que é dia de focos, aquele boletim do Banco Central. Por causa da greve dos servidores, não temos focos. E o mercado está se arrumando, se ajeitando para, diante de a divulgação de cada um dos seus respectivos ali modelos e expectativas para os indicadores econômicos, nós aqui, jornalistas, também fazendo a nossa compilação e tentando entender, afinal de contas, para onde caminha a trajetória de previsões, especialmente para PIB e inflação. O que aconteceu na semana passada, tanto com os resultados da atividade econômica, por exemplo, varejo e serviços surpreenderam para cima. Ao mesmo tempo, a inflação também surpreendeu para cima. Então, o fenômeno que está acontecendo é o seguinte: as casas estão revisando as suas projeções para o PIB de 2022, passando de 1% ou chegando a 1%, para a alegria do ministro Paulo Guedes, mas estão diminuindo a previsão do PIB para o ano que vem, porque aí a alta dos juros, que deve passar dos 13%, esse é um cenário já dado, vai bater com muita força a partir do segundo semestre e vai ser inescapável uma redução da atividade econômica no ano que vem, a não ser que aconteça uma coisa muito, muito boa e muito nova, mas não é esse o prognóstico de hoje. Então, aumento da previsão para perto de 1% do PIB para 2022 e redução para PIB de 2023 para perto de 0,5%, ou pelo menos abaixo de 1% ao ano. O que está acontecendo na previsão das inflações é também alta para este ano 2022, já tem banco prevendo inflação de 10%, que é o caso do BNP Paribas, mas a maioria dos bancos já para cima de 8,5%, e para o ano que vem também uma alta, já passando do teto estipulado pelo sistema de metas para inflação, que é de um pouco mais de 4,5%. Temos um cenário muito ruim para inflação e crescimento que não resolve os nossos problemas e não nos tira de uma dinâmica que nós vamos ouvir o Sérgio Vale falar agora, que a gente não pode se acostumar com ela. Vamos ouvir o Sérgio. Se a gente não for por esse caminho e não fazer as mudanças que a gente precisa na política monetária e na política fiscal, a gente vai ficar crescendo isso, 0,5%, 1%, e vai comemorar. O que é interessante de ver 2022 é que a gente está comemorando o crescimento entre 0,5% e 1%, o que é algo inacreditável, digamos assim, né? A gente precisa sair desse número que a gente está tendo e passar a voltar a crescer 2%, 3%, que a gente tem condição de fazer isso. Thaís, que eu achei muito bom nessa frase do Sérgio Vale, é que parece que, assim, todas as questões importantes ficaram em suspenso na nossa economia, né? A gente entra nesse looping de inflação subindo, eleição e o governo tentando a todo custo conter esse aumento de preços com medidas emergenciais que às vezes não fazem sentido. E essas discussões importantes, que nem o Sérgio Vale estavam falando, ficam, então, em stand-by.
o país fica em stand-by, né? E olha, queridos, vocês que estão conosco aqui sempre no CNN Money, por favor, não se acostumem, não achem bom ou positivo o Brasil crescer 1%. A gente pode crescer muito mais do que isso e é esse o objetivo que temos que buscar, com maior distribuição de renda e tudo mais. Bom, o CNN Money fica por aqui, a semana está só começando. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Com a apresentação de Thaís Hered, Priscila Yasbeck, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.